Boa tarde a todos, queridos irmãos. Vamos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Estamos agora no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Item 1, Prelúdio do Retorno. 330. Os espíritos reconhecem a época em que terão de se reencarnar? Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Ver item 166. Vamos verificar o item 166 e vemos aqui pluralidade das existências do capítulo 4 da reencarnação. 166, então. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. 166A. Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. 166b. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. 166c. Parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Então, voltando aqui, 330A. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Seguramente assim é. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Pode abreviá-lo, solicitando-o por suas preces, e pode também retardá-lo se recuar ante a prova, porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões, mas não o fazem impunemente, pois sofre com isso como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Isso reforça, como vimos no item 166, quando nos esclarece que precisamos reencarnar, precisamos das encarnações para o progresso. Deus nos criou para o progresso. Não há como progredirmos se não reencarnarmos. Então, quando coloca aqui que muitos espíritos são indiferentes ainda por não terem essa lucidez, e poltrões, ou seja, resistentes, que não querem saber, recalcitrantes, eles sofrem com isso, como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Então, quando a gente ainda não tem o esclarecimento necessário, por causa da ignorância, muitas vezes ficamos revoltados diante da necessidade da reencarnação ali. Mas isso é apenas porque somos ignorantes. No momento em que nos esclarecemos e percebemos, buscando uma lucidez de que sem o reencarne, sem as experiências no corpo físico, não conseguimos a evolução, não conseguimos ali trilhar os caminhos para a felicidade,
Então, ficamos ali retardando essa bênção do progresso, mas isso apenas enquanto somos ignorantes. Por isso a necessidade do estudo, de nos esforçarmos ali nos entendimentos das lições sobre Jesus, dos seus exemplos. Voltando aqui, 333. Se um espírito sentisse bastante feliz, se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos na erraticidade e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. 334. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? O espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. O espírito pede para se encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Então vejam que aqui a gente já fica sabendo que a escolha deste ou daquele corpo é predestinada, tem todo um cuidado, né? É um preparo com antecedência. Não é na hora assim, quero esse, aquele, como se pudéssemos escolher. Não é bem assim. 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento se ele vencer os obstáculos encontrados. Mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. 335A. Pode o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Se o recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. 336. Poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Deus proveria a isso. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. 337. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar um mesmo corpo que vai nascer, o que decidiria entre eles? Muitos podem pedi-lo, mas é Deus quem julga. Em casos assim, qual é o mais capaz de preencher a missão que a criança se destina? Mas, como já disse, o espírito é designado antes do instante que deve unir-se ao corpo. Esse é um ponto interessante porque sabemos que muitos espíritos pedem encarnação. Muitos estão na fila para o reencarne
porque já sabem que precisam progredir, que precisam reparar faltas cometidas no passado, que precisam passar por provas e expiações para conseguir elevação. Então a fila é muito grande, porém, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo, como está dizendo aqui. Isso nos faz pensar que, se somos um espírito encarnado, se estamos no corpo, precisamos valorizar muito a oportunidade que estamos tendo, valorizar cada instante, procurar fazer sempre as melhores escolhas, nos direcionar através dos exemplos de Jesus, buscando as suas virtudes, e assim teremos sucesso nessa experiência do corpo a qual estamos no momento. E lembrando que há uma fila imensa de espíritos querendo ter a oportunidade desta prova, desta expiação. Então, que possamos valorizar esses momentos da experiência no corpo físico e ser gratos a Deus por isso. Continuando, 339. O momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, ele entra. Então veja que interessante. É por isso que as encarnações são de prova e expiação, pois que estamos num mundo de provas e expiações. Então, entramos na prova. Então, é muito maior a questão ali da perturbação do que se verifica no desencarne, como nos diz aqui Kardec e a espiritualidade amiga. 340. O instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa importante e grave? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. Nota de Allan Kardec. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Assim se dá com o espírito. Ele conhece o gênero de provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes, de exílio ou de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que se reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este não tem consciência do fato, senão no último momento, quando chega o tempo desejado. Então, nesse momento supremo, a perturbação o envolve, como no homem em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. 341. A incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da encarnação? Uma grande aflição, pois as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar segundo as tiver bem ou mal suportado. 342. No momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos,
que assistem à sua partida do mundo espírita, como o vão receber na sua volta? Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o derradeiro momento e o encorajam e frequentemente mesmo o seguem durante a vida. 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são por vezes os que vemos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e que se nos apresentam com feições desconhecidas? Muito frequentemente o são. Eles vêm visitar-vos, como ides ver um prisioneiro sob chaves. Então vejam aqui, né, a bondade de Deus com relação a cada um de nós, o preparo que cada um de nós encarnados teve antes do reencarne, as orientações que recebemos, o corpo a que fomos destinados, tudo isso fez parte de um cuidado dessa espiritualidade que nos acompanha. Então, precisamos ser muito gratos mesmo e fazer o melhor no momento da prova. Nós que estamos encarnados precisamos aproveitar. E é tão bonito de ver aqui e tão consolador que aqui nesta última pergunta e resposta fica claro que existem aqueles que nos acompanham durante a vida, que torcem por nós, amigos os quais deixamos. Então nós já sabemos que somos espíritos criados por Deus para a evolução. E a nossa pátria é a pátria espiritual, somos espíritos. Para que a gente consiga essa evolução, temos que encarnar nos corpos de carne, ter várias experiências ali de vida, para que a gente consiga essa elevação moral, essa elevação intelectual. E Deus, tão misericordioso e compassivo, coloca junto a nós, assim que encarnamos, que reencarnamos, um espírito com a missão de nos acompanhar durante a vida no corpo físico até o momento do desencarne, né? Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, que é o nosso anjo guardião ou espírito protetor. Então vejam, Deus sabe que precisamos passar por provas e expiações para chegar à evolução, mas não nos deixa de maneira nenhuma sem auxílio para conseguirmos chegar nessa condição. Então, a cada oportunidade de vida, podemos dar um passo nessa senda evolutiva, se assim nos esforçarmos por fazer o melhor, por pensar o melhor, por dizer o melhor. Então, temos um livre-arbítrio, temos a oportunidade da vida no corpo físico, sabemos já que esse corpo nos foi destinado não ao acaso, então precisamos nos acolher, corpo físico, espírito, na vida encarnada que temos, observar ali os sinais que esta vida nos oferece para nos direcionar, ter ali a aceitação, não nos revoltarmos com o instrumento físico ao qual fomos direcionados. E assim ser gratos por esta existência. A fila é bem longa daqueles que querem encarnar para passar por provas, para avançar, para reparar faltas. A fila é enorme e nós já estamos nesta oportunidade, que possamos então fazer o melhor para não nos arrependermos depois. Então,
Devemos pedir sempre a esse Deus Pai amoroso que nos assista a cada dia. Todos nós que estamos na prova física, já aprendemos aqui que houve todo um preparo para que consigamos ali um corpo, para que consigamos a aceitação da família que nos recebeu, diante de todo um passado que temos ali, muitas vezes difícil, de vínculos difíceis, mas conseguimos e estamos no corpo físico. Então, sejamos gratos a Deus e peçamos: Deus Pai, nos auxilie a cada dia para que a gente honre essa oportunidade, nos inclinando por ali direcionar os nossos pensamentos, palavras e atitudes nos exemplos do Mestre Jesus, que possamos ter a paciência necessária, a indulgência, a serenidade e tantas outras virtudes que o dia a dia vai nos fazer ali aprender se estivermos sintonizados com esses irmãos maiores que estão sempre conosco até o momento em que retornarmos para a pátria espiritual, e que isso possa ser feito no momento certo destinado por Deus. Então vamos assim, finalizando o estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Ensinai-nos a perdoar de um modo maior aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos sempre de... Olá, amigos. Espero em Deus que todos estejam bem, que estejam seguindo a jornada, buscando sempre ser melhor no dia de hoje do que foi no dia de ontem. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa os nossos débitos, assim que como também devemos perdoar àquele que nos deve. Não nos deixe cairmos em tentações. Livrai-nos, ó Pai, de todo o mal, que assim seja com a graça de Deus. Bem, vamos hoje dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. E hoje nós iniciaremos o capítulo 1 do Evangelho. Vamos ver o que ele nos traz de mensagem neste dia. Não vim destruir a lei, as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos Espíritos, a nova era. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido, completamente, até o último J e o último ponto. Mateus 5, 17 e 18. Há tempos, os profetas já diziam
que chegaria a hora em que o Messias, viria à terra. Então Jesus coloca que ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la segundo o que os profetas tinham colocado. Lá no Velho Testamento, vários profetas já colocavam sobre a vinda do Messias, e inclusive que ele seria crucificado, sacrificado. Para ser melhor entendido, sacrificado, porque na época eles não falavam em crucificação, mas em sacrifícios, porque acreditava-se que o Deus, que muitos os deuses, né, antes de se crer num Deus único, eles acreditavam que era preciso mandar ali um sacrifício, como se fosse o cordeiro, né, para que os deuses se satisfizessem e os protegessem. Na época de Moisés usava ainda esse sacrifício. Então, como Jesus se deu ao sacrifício, ele é chamado o Cordeiro de Deus. Mas aí vemos que enquanto não for cumprido até o último jota, o céu e a terra não passarão. Ele sabia que tinha que passar por isso. Ele iria cumprir todas as profecias para que ficasse marcado que ele era o Messias. Ele era o Messias que estavam falando já há muito tempo. Então vamos dar continuidade à nossa leitura. Moisés, item 2. A lei de Moisés é composta por duas partes distintas: a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus é inalterável, a outra apropriada aos costumes e caráter do povo e se modifica com o tempo. Então, o que vemos aqui nesse trecho? Primeiro, Moisés ele viveu assim muito tempo antes da vinda de Cristo à Terra, né? E aí ele trouxe os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, que ele foi lá para o monte e diz que recebeu os 10 mandamentos, que são leis às quais ele foi inspirado. Foi inspirado por Deus, pela espiritualidade que sempre existiu e que lhe deram a possibilidade de sentir quais eram as leis de Deus para ele trazer e já começar, antes da vinda de Cristo aqui no planeta Terra, ele já começar a infundir isso, a pregar no coração das pessoas que viviam naquele tempo. Então é uma lei inspirada, marcada ali na pedra, uma lei vinda de Deus, mensagens que Deus queria que ficasse para todo sempre, que essas leis nos acompanham até hoje. E também ele precisava criar leis sociais, digamos assim, que o ajudariam a administrar, a levar aquele povo até Canaã, que era a terra prometida. Como nós já vimos em outros estudos, o povo era bem difícil. O povo que eu digo, nós, né, provavelmente estávamos lá. Não temos como saber, como ter certeza, mas somos nós em várias encarnações, pode ser que estivéssemos lá, e uma dificuldade muito grande nas leis sociais, nas leis de convivência. Por isso, nesse tempo, Moisés trouxe 2 tipos de leis: os 10 mandamentos e outras, que foi inspirado, os 10 mandamentos, e outras as leis para convivência, para
que ele conseguisse levar aquele povo até a terra prometida, para que fossem de uma forma sem se desviarem tanto. Continuando a leitura. A lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. Segundo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Terceiro, lembra-te de sacrificar o dia de sábado. Quarto, honra teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não roubarás. Oitavo, não prestarás, falso testemunho contra o teu próximo. Nono, não desejarás a mulher de teu próximo. Décimo, não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, nem seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países e que, por isso mesmo, tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, que se via obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater os abusos e os preconceitos enraizados adquiridos durante a época da escravidão no Egito. Para dar oportunidade às suas leis, ele atraiu-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas apenas a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o sentido moral e o sentido de uma delicada justiça ainda estavam pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que tinha incluído entre os seus mandamentos, não matarás, não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Bem, então neste trecho nós vemos, o trechinho que ele diz assim: ele se viu obrigado pelo temor, porque o povo era turbulento e indisciplinado, a combater os abusos e preconceitos adquiridos na época da escravidão. Então, por isso, ele colocava ali a lei dele, Moisés, mas como se fosse vinculado às leis de Deus, para que ele conseguisse manter ali e organizar, de certa forma, aquele povo. Mas era uma lei transitória, assim como a lei ainda o é nos nossos tempos. Com os passar dos anos, lá na época dos séculos, dos milênios e agora dos anos, as leis vão sendo reajustadas conforme o povo que vive naquele determinado país ou quando a lei é geral para o mundo todo. Então, as leis feitas pelos homens são leis transitórias em alguns casos. Aí nós temos o item 3, Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumprir
cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: está aí toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, meus amigos, quando a gente pensa nessas palavras que Jesus colocou, a gente vê que está ali um resumo, uma junção de todas as leis. Porque aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não vai cometer nada do que está contido ali nas leis dos 10 mandamentos. Porque vai respeitar o outro como gostaria de ser respeitado, né? Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, antes que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e suas consequências. Pois de que serviria estabelecer esta lei se fosse para o privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos, sem distinção, objeto da mesma dedicação. Aqui Jesus coloca muito bem que a lei de Deus veio e deve chegar a todos, sem distinção, porque antigamente, lá atrás, existia-se que tal coisa só pode ser tida, lida, estudada por determinado povo, só o povo judeu pode isso, só o povo não sei o que pode aquilo, não. E cada vez mais nós sabemos que o que Cristo veio nos ensinar, Ele trouxe de tal forma que consegue chegar a todos os corações, independente de onde se encontre, é para todos, né? E isso é importante. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, apenas com autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que o conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los sobre a marcha das coisas que hão de vir para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não podia dizer tudo e, em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse, limitou-se a lançar os germes das verdades que não podiam ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo, o fez em termos às vezes mais, às vezes menos claros. Para compreender o sentido oculto das palavras,
seria preciso que novas ideias, novos conhecimentos viessem nos dar a chave. E essas ideias não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir. Bem, então aqui nós vemos uma parte muito interessante, que Jesus ele não podia naquela época dizer tudo sobre um monte de coisa que hoje nós sabemos e que naquela época não teríamos esse discernimento para entender, e outras tantas que ainda hoje não sabemos, mas que com a graça do Pai futuramente teremos esse discernimento para aprender, porque tudo é um processo e tudo está em evolução, e nós vamos sempre aprendendo, a cada encarnação aprendendo um pouquinho mais. Então, ele foi falando, explicando e trazendo ali esse valor moral, e não só nas leis, mas de ensinamento, de como se deve agir, de como devemos ser, de como nos melhorarmos, de como fazermos melhor pelo próximo, pelo planeta, por tudo, com as suas parábolas, com as suas histórias, sempre envolvendo tudo que tinha ali na época e que as pessoas da época usavam e entendiam. Ele se fazia entender através disso, da forma que era possível ser compreendido para a época. E aos poucos foi se descortinando, né? O que ele trazia. E até hoje estamos ali buscando tirar essa cortina para que aprendamos um pouquinho mais. E aí ele também coloca a ciência, que é a ciência que deveria contribuir decididamente para que as ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Essa importância. Por isso que Kardec também afirma: se um dia o Espiritismo disser uma coisa e a ciência outra, fique com a ciência. Fique com a ciência. Olha, se nós analisarmos, nós vemos que tudo que Jesus trouxe, dizia e saía ali andando e vivendo e convivendo com as pessoas, com o povo realmente, ele ensinava por parábolas. E ele, Jesus, não deixou nada escrito, mas deixou as parábolas. Por quê? Porque tinham história, porque fazia parte da vivência daquelas pessoas. E essas histórias eram transmitidas verbalmente, iam passando. Quando um queria falar a respeito do que aprendeu com Jesus, ia contando, e o outro que também tinha acesso àquele meio ia entendendo. E foi passado também, né, através dos discípulos. Por isso, Jesus colocava que aqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir iriam entender as coisas que ele estava colocando. Porque as palavras, os ensinamentos, não eram para esse mundo, mas que eram para a verdadeira vida, a vida do plano espiritual, para a eternidade, que é o que nós aprendemos no Espiritismo. Nós estamos aqui no corpo físico de passagem, mas nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E Jesus diz sobre a vinda do Consolador para nos trazer mais conhecimento. E esse Consolador, quem é? É o Espiritismo. Não é quem é, o que é. O Espiritismo, que os Espíritos trazem para nós até hoje. Esse entendimento
E como é a vida do lado de lá? Como viveremos na verdadeira pátria? O que colheremos lá de acordo com o que fizermos hoje aqui? E a graça de Deus devemos dar graças a todos os dias por estarmos tendo essa condição de aprendermos com esse espiritismo, com essa doutrina, com essa religião, com esses ensinamentos de Jesus decodificados para que possamos entender cada vez mais, né? Então por hoje é só, fiquem com Deus e que Deus os abençoe muito e sempre. Até breve.